Você pensa demais, sente pouco e se cobra por isso? Muitas vezes acha que viver no mundo das ideias é mais convidativo do que viver no mundo real? Então fica aqui que esse vídeo é para você. Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Estou aqui com Estrela, a gatinha mais brilhosa deste canal e do Instagram. Estamos aqui para mais um bate-papo e hoje o bate-papo está super especial. Nós vamos começar uma série falando sobre os traços de caráter e o que isso significa na nossa personalidade. Eu me chamo Tainá Alves, sou especialista em análise corporal com foco em mulheres, criadora da abordagem da análise corpo-mente que desenvolvemos dentro da jornada Seja Única, e estamos aqui para falar um pouco mais sobre as mulheres que sentem pouco e pensam demais. E nós vamos conversar nesse primeiro vídeo sobre o primeiro traço de caráter, que é o traço esquizoide. Gente, não pegue esses nomes dos traços e levem para o lado pessoal, ok? Os nomes dos traços, eles vieram de estudos muito lá de trás e eles se mantiveram originais e fiéis aos estudos, e por isso são esses nomes meio estranhos, mas não significa de forma nenhuma doença ou algum transtorno, nada disso. São apenas traços da nossa personalidade e eu vou te explicar um pouco mais sobre como isso funciona. Então vamos juntos conversar um pouquinho sobre o traço esquizoide e a dor da rejeição. Vamos começar pela formação desse traço. O que você precisa saber para entender um pouco mais, se ambientar com esses traços e poder começar a identificar eles na sua personalidade? O traço esquizoide, ele foi formado desde o momento em que você estava na barriga da sua mãe até o primeiro mês de vida. É um traço que é bastante racional. Ele foi formado ali naquele período, no momento onde houve a concepção, toda a gestação, e naquele momento, a cada momento que a sua mãe ela sentia algum incômodo, alguma dor, alguma coisa na vida real mesmo, às vezes ela estava andando na rua e tropeçou e sentiu dor naquele momento. E aquilo ali fez com que o útero e onde você estava, ele se contraísse, e você identificasse aquela contração, aquele útero mais frio naquele momento, como um processo de rejeição. É como se você entendesse, tivesse a percepção de que naquele momento você não estava sendo querido pela sua mãe, quando na verdade só aconteceram coisas de outros tipos, outras formas, né? Ali ela tropeçou, ou ela queimou o dedo, ou ela brigou com alguém, e tudo aquilo ali foi ficando internalizado em você e registrado no seu processo de formação. E aí, naquele momento, você começa a criar, e assim, gente, não é um processo consciente, tá? É um processo de formação do cérebro, da sua coluna, do sistema nervoso, de tudo que compõe a nossa formação enquanto seres humanos. Então, naquele momento, você registra como se fosse, por exemplo, era melhor eu não existir. Então, para isso, eu vou poupar a minha energia e eu vou ficar aqui mais fechado. Então, começa um processo de formação onde você fica mais quietinho, você tenta não se mexer tanto, e com isso, a energia, os movimentos da formação do cérebro vai ficando concentrado na cabeça. E aí, nesse momento, é onde você nasce ali, tem também esse processo do primeiro mês de vida. Tudo que acontece ao seu redor vai ficando registrado no seu sistema nervoso. Ah, Tainá, mas eu não lembro que isso aconteceu. Exatamente, você não lembra, mas você não precisa lembrar para que isso fique registrado em você e para que isso ocasione alguns efeitos em você. Até mesmo na forma como você hoje percebe o mundo, na forma como você hoje faz o que você tem que fazer. E aí, naquele momento onde você pensou, pensou inconscientemente, tá, gente? Vou deixar isso bem claro aqui, inconscientemente.
que talvez a sua existência incomodasse, que talvez fosse melhor você nem estar aqui, nesse momento houve a formação da dor do traço esquizoide, que é a rejeição. Então você sentiu na pele aquela dor da rejeição, aquela primeira dor da rejeição. E aí naquele momento você registra isso, e conforme o tempo vai passando, você vai vivendo, se esse for o seu traço principal, né, o que eu chamo de pico do traço, e eu vou deixar aqui um exemplo de um gráfico para vocês entenderem do que eu tô falando. E no final do vídeo eu vou mostrar como que você pode ter o seu gráfico e entender melhor o seu funcionamento, mas fica aqui por enquanto para você entender o funcionamento do traço esquizoide. Quando você está sobre a dor desse traço, do traço esquizoide, você tende a se esconder um pouco mais. Você tende a não compartilhar suas ideias no mundo, você acha que as pessoas vão rejeitar suas ideias antes mesmo de você colocá-las para fora. Você tende a se esconder mais. Então, é mais seguro quando eu estou escondido, é mais seguro quando eu não me mostro para o mundo, é mais seguro, eu não preciso existir. E aí, nesse momento que você está vivendo a dor da rejeição, é bem assim que acontece. Então, você não consegue dar vida para suas ideias, você não consegue criar e colocar isso para o mundo. Essa é a principal dor da rejeição, né? E aí, como tudo é perfeito e criado como tem que ser, a dor da rejeição, ela vem ali acompanhada de um grande recurso, que é o recurso do traço esquizoide, é o recurso da criatividade. Como é que funciona essa questão da dor e do recurso? Você foi formada ali na gestação e viveu sob uma dor. Ok. O nosso corpo, o nosso sistema, ele vai entender que ele precisa lidar com essa dor para sobreviver ao mundo. E dessa forma você começa a registrar ali como que você pode sair dessa dor. Então você começa a criar um recurso, o recurso da criatividade. E é aqui, quando você acessa o recurso do traço esquizoide, é onde você consegue colocar as suas ideias para fora e dar andamento para suas ideias. Você até se isola, mas você se isola para criar. Você se isola para dar vida. Você torna as suas ideias possíveis de realização. Você aceita que você não nasceu para viver dentro de uma caixa que os outros impõem sobre você. Você entende que você é diferente, que você quer viver essa diferença. Quem tem o traço esquizoide como um pico, como um traço alto, e aqui quando a gente faz a análise corporal, a gente fala que um traço, para ter uma grande influência no nosso dia a dia, ele precisa ter mais de 20% de representação dentro do seu gráfico. E isso mostra, né, quando você precisa de respostas. Muitas vezes você está vivendo esse conflito, e aí vem esse conflito do eu quero criar, mas eu não consigo porque eu estou vivendo a dor da rejeição. E como que essa dor se manifesta? Através de pessoas, ambientes ou situações conflitantes. Onde você vai se sentir rejeitado, onde você sente que as suas ideias não são aceitas, onde você sente que você precisa se esforçar demais para que essas ideias valham a pena, ou que as pessoas debochem das suas ideias, não é um lugar saudável para se estar. E por estar nesses lugares, acaba que você entra no processo de dor. Tá, Tainá, mas como é que eu faço para sair dessa dor então? Claro que você vai precisar agir. E nada melhor do que você agir usando o seu próprio recurso, o recurso da criatividade. O recurso de listar suas ideias, de começar a pensar melhor nos seus sonhos, pensar nos seus projetos, pensar no que você quer realizar, sem depender muito dos outros, da validação dos outros, do que os outros vão pensar. Então você pode fazer algumas ações para que essa criatividade ela se manifeste de uma forma saudável, como fazer uma lista do que você deseja ainda realizar,
do que você tá pensando, né, e que você quer colocar para fora, como é que você pode fazer isso? Como é que você pode namorar essa ideia? Porque o traço esquizoide, ele precisa de namorar a ideia um pouco mais do que os outros traços. Então você precisa criar uma intimidade com essas ideias que você tem. E de fato, desenhar, colocar no papel, usar a sua forma criativa de colocar essas ideias para fora. E aqui eu falei um pouquinho sobre a formação e como isso se manifesta no seu dia a dia, como que você pode estar passando por essa dor, querendo respostas e não está encontrando, e é onde eu te digo que a análise, ela pode sim te ajudar, porque aqui te falei sobre formação, te falei sobre a dor, te falei sobre o recurso e te falei algumas ações que você pode fazer para sair dessa dor. Mas dentro da análise corpo-mente, nós vamos trabalhar muito mais que isso para que você possa entrar de fato no seu recurso e saber lidar com aquelas situações conflitantes que nós conversamos por aqui. Dentro do processo completo, você vai entender não só a dor, não só o recurso, não só o que fazer para mudar, como você pode trazer suas perguntas e ter respostas de forma personalizada com base no seu funcionamento completo, porque nós não somos só um traço, nós somos a soma dos 5 traços em diferentes quantidades que vão determinar a forma como a gente sente, pensa e age no mundo hoje. Então você vai poder olhar dentro da análise corpo-mente, falar sobre ambição, sobre dependência emocional, nós vamos conversar sobre o passo a passo, por que é tão difícil sair desse processo de dor, e se você pode voltar para esse processo de dor, como que você pode fazer para se tornar cada vez mais consciente de usar o seu potencial por completo. Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre o traço esquizoide, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, onde vamos falar sobre o traço oral e a dor do abandono.